expediente paroquial de hoje, nós vamos falar sobre os ministros da Eucaristia, que assumem nas paróquias a importante missão de cuidar da distribuição da hóstia consagrada. Vamos acompanhar. O ministro da Eucaristia é um leigo que atua no auxílio de atividades das comunidades, especialmente durante a comunhão eucarística. A expressão adequada é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Extraordinário porque quem atua de forma ordinária na distribuição da comunhão é o padre e o bispo. O ministro apenas auxilia os dois nesta atividade e em algumas outras, como explica para nós a Maria Virgínia. Primeiro, ajudar na distribuição da Sagrada Comunhão, em missas, nas missas, onde se fizer necessário, e também na ausência do padre na celebração da palavra dominical, no caso da ausência de ter um celebrante, um sacerdote. Outra seria a levar aos doentes, enfermos em casa, hospitais, a comunhão também, a Eucaristia para essas pessoas. Levar também o viático, que seria aquele doente que está já bastante próximo da morte. O viático também é uma função, que a gente pode estar levando, e faz a mesma oração dos doentes, só que assim, no caso, se fosse o padre era melhor, mas quando não tem o padre, o ministro tem essa atribuição também. Para ser um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, é preciso cultivar uma boa espiritualidade. Estar assim em oração diante do Santíssimo Sacramento constantemente. É preciso crer que Jesus realmente se encontra na hóstia consagrada. Maria Virgínia conta como se sentiu motivada a exercer este ministério e que, para isso, teve que passar por um grande processo formativo. Na paróquia se observava que já tínhamos um número restrito, de ministros, maioria mulheres, e a vontade de estar aqui inicialmente partiu da gente, de que eu e meu esposo pudéssemos estar nos preparando, se fôssemos aceitos pelo vigário, a estar contribuindo desta forma, prestando esse serviço. E a partir daí nós fomos buscar a formação e aguardamos um período, mais ou menos foram uns 3 meses que a gente aguardou, até que surgiu o curso. Fizemos primeiro o curso de ministro da palavra, como leitor e animador, e logo depois, uns 6 meses após, nós fizemos o de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Ao falar de seu chamado e a alegria que sente em seu coração por poder ajudar com que Jesus Eucarístico se faça mais próximo das pessoas, Maria Virgínia relembra que seus pais foram um dos primeiros a exercerem este ministério na Igreja do Divino Pai Eterno em Trindade. Quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe era aquela coisa que a comunhão era algo quase que inatingível. A gente não podia realmente tocar com as mãos. Mas por volta da década de 60 e quase início dos anos 70, eu me lembro que meus pais participaram também da igreja, tornando-se ministros. Foi quando surgiu. Então, essa experiência de eu vivenciar minha família, meu pai, minha mãe, sendo ministros extraordinários, naquela época, os primeiros que surgiram aqui, na época o vigário, eu nem lembro quem era, mas eu era criança, e eu tinha um orgulho muito grande, porque foi a partir do Vaticano II, o Concílio Vaticano II, que aconteceram essas aberturas e possibilitaram que leigos pudessem prestar esse serviço tão grandioso e tão abençoado. Nós estamos agora na sacristia aqui da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, um lugar que com certeza você, devoto do Divino Pai Eterno, tem curiosidade de conhecer. E nós vamos conversar agora com a dona Maria Virgínia. Ela vai explicar pra gente quais são os significados desses materiais litúrgicos que estão aqui diante de nós, que ela de vez em quando, na ausência dos acólitos, ajuda o padre também a manusear durante a Santa Missa. Então vamos começar
pelo cálice, né, Maria? Bom, o cálice, na verdade, é um conjunto aqui, né? Nós temos aqui, então, o corporal, que é aquele que o padre vai abrir, né? Depois a gente tem a pala, a patena, e aqui sobre a patena vem a hóstia maior, né? E depois um sanguíneo e o cálice vazio. Então, nesse primeiro momento, a gente leva então para o padre esse material, esse conjunto, para ele preparar para começar o momento da liturgia eucarística. Por exemplo, o corporal, ele serve para não deixar Jesus eucarístico cair no chão, sobre... O corporal, ele vai servir, ele vai cobrir a superfície onde todos os utensílios e partículas sagradas vão ser colocadas. Então, ele é esse que vai ficar forrando ali, ele vai abrir. Eu não posso colocar a hóstia consagrada ou mesmo a partícula antes de ser consagrada sem abrir primeiro o corporal. Assim também acontece quando a gente vai lá na sala dos ministros, a gente faz a mesma coisa. Então, todos esses materiais aqui é para expressar isso, né? Esse cuidado para que não deixar Jesus eucarístico ser profanado. Exatamente. Aqui a gente tem a âmbula, né? Na âmbula vai as partículas, né, que ainda não foram consagradas, né, as hóstias, e que só depois, né, que o padre faz o momento máximo da missa, que elas vão ser consagradas. E a senhora usa também, então, para distribuir, né, durante a Eucaristia, sim. A senhora usa ela para levar os fiéis. Então, no momento, por exemplo, que eu vou levar para o padre, eu já tirei a tampa e eu já levo as hóstias expostas. E aí, por exemplo, na Santa Missa, né, quando não distribui a Eucaristia para todo mundo ou a quantidade sobrou um pouquinho, é nesse recipiente também que pode ser guardado no sacrário. Normalmente, aqui na nossa paróquia, a gente retira o que sobrou, que foi consagrado, passa para uma outra âmbula menor também com tampa, né, que é importante que essas hóstias estejam guardadas tampadas, e assim vai para o sacrário. Elas vão para o sacrário e permanecem guardadas. E normalmente, sempre, se tiver a hóstia consagrada no sacrário, você vai ver ou a vela ou a luzinha vermelha, a luzinha acesa, que determina que tem hóstia consagrada no sacrário. E essa aqui é a dupla do cálice. Isso aqui complementa o que o cálice. Já que o cálice está vazio, aqui eu tenho as galetas, né, que tem uma com vinho e uma com água, e eu vou levar, logo após eu levar as hóstias, né, eu vou levar essas galetas para que o padre coloque dentro do cálice o vinho e um pouco de água. A água também, ela volta num segundo momento na missa, né, para ajudar o padre a purificar o cálice, não é isso? Sim, exatamente. No final, quando todo mundo já que estava preparado, que recebeu a Santa Eucaristia, aí o padre novamente vai pegar a água, porque ele vai purificar, né, com a água, e aí sim, né, vai beber, ou até mesmo, quando o padre não faz esse, né, de ingerir o vinho, também pode ser o ministro que faz esse procedimento. De colocar água, né, limpar, purificar qualquer resíduo, partícula, na mesma coisa acontece na âmbula, né? A gente utiliza essa água e purifica e enxuga, verifica se não ficou nenhum resíduo, né? E aí sim a gente pode levar para trazer de volta para a sacristia. Esse é que é o lavatório, né? Então a gente normalmente, o ministro ou o acólito, né? Quando tem mais de um ministro, um leva a toalha e o outro vai, o padre, né, diante do padre, vai verter a água para que ele purifique, para que ele lave as mãos, porque ele vai manusear tanto as partículas quanto, né, todos os utensílios também aqui. E aí enxugou, guardou e a gente volta novamente até a comunhão. Né? E a gente trouxe um livro aqui agora, esse missal aqui, por exemplo, a senhora ajuda mesmo a manusear ele justamente quando os acólitos não estão presentes, né? Exatamente.
O missal, ele é, na verdade, o roteiro. É o roteiro da celebração. Virgínia, muito obrigado pela explicação, então, para o pessoal de casa, né? Eles devem ter adorado ter conhecido um pouco da sacristia também da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno.